Oi, meus amores! Bom dia! Como é que vocês estão? Tão bem? Eu espero que estejam, mas se não eu vai ficar, porque é bem maior aquele que quer a favor da minha na tua vida. Posso ouvir um amém? Digo amém, receba a paz de Jesus. Estou indo ali, então, passando por aqui pelo centro de Campo Formoso da minha cidade. Está aqui um movimento de ciclistas. De ciclistas. Aqui tá motorista. Tá. O prefeito Elmo. Olha. E ali ainda tem ainda vem uns ciclistas ali. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu não sabia desse movimento, não tinha gravado uma coisa melhor para vocês. Olha, tá vendo, ó? Passaram dois, ali vem mais. Estava sabendo desse movimento no centro da cidade, não tinha vindo mais cedo para gravar algumas coisas melhores para vocês, mas aí, tá vendo? Mas é sobre isso. Então, tô indo ali para vocês comigo, para me explicar a vocês o que eu vou fazer neste lugar, o que eu vou buscar. Lá você já conhece um pouquinho do lugar que eu vou. Aí vem mais outro, tá vendo? Aqui, ó. Olha, ciclista. Vem mais outro ali, né? Eles estão aqui, tá aberto. Outro ciclista. Então é isso, o sol tá perfeito hoje. O sol resolveu dar uma aparecida, né, pessoal? Que tava chovendo esses dias. Nós estamos no inverno aqui na Bahia, até agosto é inverno, na verdade. Tá uma pausinha em agosto. Vem mais outro ciclista por aqui. Deixa ela, né? Pessoal, vem mais. Vem mais por ali. Ali ele tá olhando e não viu, daí não percebeu o que é. E aí tá vindo mais, pessoal, tá vendo? Eita, aí é homem, é mulher. Pessoal, todos exercitando, né? Outra mulher. E é muito bom, né, pessoal, fazer exercício. E ali vem ó, vem até em pé. Minha gente. Vamos lá comigo, meu povo. E aí o domingo de vocês, como é que tá? Tá bem? Estão se divertindo bastante? Aqui já tá vindo mais, ó. Tá vendo, ó? Dois. Tá vindo mais um, mais, ó. É, pessoal, né?
lá tá a cachoeira que eu já mostrei para alguns dos meus seguidores. Cara, fogo. E o sol tá tão azul. E ventinho gostoso por aqui. Pronto, meus amores, eu cheguei aqui. Eu vou dizer para vocês o que eu vim fazer. Eu vim buscar terra. É isso, terra. Terra boa para mim plantar. E eu botei os dedos na frente da câmera. Para mim poder plantar algumas plantas e mudar, sabe? Um monte de planta lá em casa, que elas estão todas cheias de filhote. E eu sem terra. Então vim aqui hoje. Ali tá o esposo já vendo onde é que nós vamos pegar, como é. E na companhia de alguém tão especial. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês ele colocando aqui a terra. Dá pra passar aí? Deve dar. Peraí. Meus amores, nós já estamos voltando. Eu nem mostrei pra vocês a terra. Eu vou botar pra vocês em casa, né? Detalhado. O que eu peguei lá também, além da terra, eu peguei também umas mudinhas de plantas. Mas eu mostro pra vocês lá, tá bom? Gripadinho. É verdade.
é tão gostoso o sol. E vocês? O que vocês me dizem? Eu gosto de sol. Ciclista. Vai uma querida aí lutando, ó, tá vendo, pessoal? Vai ela aqui, mas vai outro lá na frente. Tem que ter força de vontade, né, pra correr. Nós temos uma fábrica de cimento. Vem pra mostrar direito. Os carros tomaram a frente. Mas é isso. Quando eu chegar em casa eu volto pra mostrar, tá bom? Oi, meus amores, já tô em casa. Não mostrei pra vocês, não foi chegando, mas olha. Como está aqui uma toalha. Ali tá um pé de planta linda. Eu vou organizar assim meu quintal essa semana e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, pé de planta. Ali no chão tá, ó, uns galhos. Foi eu que cortei pra jogar fora. E é isso. Eu vou aproveitar a oportunidade que tô devendo a vocês, né? A planta que eu falei, que eu mostro lá na serra. Mostro quando eu vou e não mostro pra vocês, né? Ó, tá vendo? Essa aqui, ela tá cheinha de... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Os passarinhos vêm e aí faz aquela poeirinha e ela tá assim. Mas deixa eu mostrar essa outra que tá plantada aqui. Dentro do vaso, olha, tá vendo? Tá vendo? Aquela tá certa que eu trouxe aquele dia. E que eu mostrei já vocês no vídeo, não foi? E não mostrei pra vocês. Assim, em casa eu tenho dessa, gastando dessa, fico devendo, né? Não mostro. Mas é isso, meus amores. Então assim, ó, eu tô com essas plantas aqui pra mudar. Tá vendo, ó? Essa daqui, ó, eu tenho as flores vermelhas. Eu estou com elas pra plantar. Tô com essa aqui pra plantar. Tô com outra, não sei onde enfiar. Outra, meu Deus. Deixa eu procurar. Ai, achei, meus amores, ó. Tá vendo, ó? Essa também pra me mudar. Por isso que eu fui buscar terra hoje. Então, meus amores, vamos subir por aqui. Ali tem umas sandálias ali, são pra doação, que eu tenho que lavar. E hoje é domingo e eu vou fazendo o que dá, né? Olha, também essas samambaias aqui, eu vou ter, meus amores, que mudar elas. Tá vendo, ó, como o vaso tá meio quebradinho, ó. Tem que comprar mais vaso pra poder botar, ó. E mudar, porque eu tava sem terra. Então, sem terra, não devo estar de comprar nem vaso, né? Ó, esse aqui também eu enfiei aqui, coitadinha, né? Coloquei ela aqui, mas tem que colocar em um vaso. Esse daqui também, ó, já são filhotes que eu tirei e coloquei nesse aí, tá vendo?
Essa vasilha até de alumínio, né? Acho que era uma panela, não sei. Quando eu cheguei aqui já tava nessa casa, né? Acho que era da antiga dona. Tá certo? E é isso. Aí tem uma aqui que eu ganhei de um aluno. Linda, não tá linda? Aqui eu ganhei de minha prima. Como tá lindo. Quando minha prima ver esse vídeo, ela vai ver. Tá lindo, é. A outra morreu, mas o pé de cacto ficou intacto. E é isso. Então, virando pra cá, olha, meus amores. Já precisa de pertinho. Olha o que eu trouxe. Tá vendo? Olha, e umas maiorzinhas. Outras que eu me apaixonei por elas, olha. Elas são, tá vendo? Olha, ela tem uma batatinha, tá vendo, meus amores, como elas são? Pois é. Aqui também é tipo um crotezinho. Aí eu trouxe de lá da serra. Ó, aqui foi o balde, um balde grande, tá vendo? Ó, de terra, que é de planta, né? Aqui tem um balde que eu passo pano na casa. Também levei, trouxe outras mudas, né? Olha que lindas, né? Ó, tá vendo? São crotes. Eles são assim da mata, né? Mas são crote mesmo. Que é vendido, né? Nas casas de plantas. O pessoal tira na mata mesmo, né? Pra vender. Algumas são assim, de sementes, outras são mais da mata, né? O pessoal traz e planta assim, vende cara, né? Um pezinho desse aqui por R$25, por 30, né? Sendo que a gente vai na mata, a gente adquire elas e traz pra casa, de graça. Ainda traz a terra, né? Minha gente. Pois é, meus amores, aqui, ó, também, aqui tem sacolas, sacola de terra, esse balde grande. E ali estão os baldinhos. Por quê? Porque dessas daqui, tanto dessas, ó, quanto dessa, eu vou tirar 3 mudas. Elas vão ser doadas hoje, tá certo? Quando eu tiver a oportunidade de mostrar, 2 casas eu vou sempre. Tem uma outra que eu não vou quase, mas um dia eu pretendo ir lá. Tô com programação para ir lá, né? Arrumar umas roupas, né? Arrumar, que eu digo, organizar o guarda-roupa e eu separar as roupas que não estão sendo mais usadas e a pessoa já me doou, né? 3 guarda-roupa tá lá para mim organizar. No dia que eu for lá organizar o guarda-roupa, pegar as roupas para doação, se ela estiver viva e pegar, eu mostro a vocês, tá bom? Não tô garantindo, não, porque vai que as coitadinhas morrem, não pegam, né? Então, vou fazer 3 mudas, hoje vão ser doadas e as outras vão ser para mim. Então, a parte das plantadas, das minhas plantas mudadas né, e tal, vai ser a parte 2 do vídeo, tá certo? Pra não ficar um vídeo longo, porque a gente ainda vai conversar ali um pouquinho com o Pai do Céu, né? Então, pra não ficar muito longo, eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá certo? Nós vamos comigo aqui pra dentro de casa, aqui nós estamos na área, muita gente já conhece. Vocês não olham aqui é tudo coisa pra doação. Essa mala tá cheia de sapato, aqui também tem mais sinais doadas, eu coloquei aqui porque a mala encheu, né? E essas bolsas também, né? São coisas pra doação, tá certo? Aqui eu tenho uma geladeira, já mostrei, pra muita gente já sabe, outros não sabem, mas enfim. Aí aqui eu tenho um armáriozinho, que eu coloco pano de chão, comida dos cachorros, ração do cachorro, as comida do periquitinho, e ali o meu filtro, né, minha água. E aí voltando pra cá, vocês viram pra cá, que tem um balde de roupa suja, né, que eu ainda vou lavar, hoje é domingo, mas eu lavo. Aí eu tenho uma mesa aqui, uma mesinha que era usada lá na minha cozinha, eu comprei a outra e coloquei ela pra cá. E também tem aquelas ali, meus amores. Deixa eu chegar mais perto e mostrar pra vocês, que elas precisam também de mudança, né? Aqui é tudo filhote, tá vendo? Samambaia, é filhote. Aqui também outra samambaia diferente. Tudo isso aqui precisa de ser mudado, de tirar, colocar em outros vasos, tá? Mas isso aí vai ser para os meus outros próximos vídeos, que eu vou plantando aos pouquinhos, tá certo? Pois é isso. Pois ficam comigo. Vou pedir a vocês que quem já é inscrito, que vê meus vídeos, não esqueça de deixar o like. Aqueles que são novos também. Toda vez, meus amores, se vocês assistirem os vídeos, dão like. Por quê? Porque o YouTube entende que os vídeos são bons e assim vão colocando, né? Para muitas e muitas pessoas assistirem, né? Foi nesses likes que vocês deram que eu consegui chegar na Finlândia, né? Então, eu já estou por a Finlândia e com fé em Deus quero chegar bem mais longe, em nome de Jesus, para honra e glória do nosso Papai do Céu, né? Eu estou na minha cozinha, já estou ali com a palavra de Deus preparada para nós compartilharmos. E segue assim, é o dia de domingo, hoje o pessoal vai tomando café, já vai dar meio-dia.
Aí a comida já tá pronta, mas olha, aqui ó, o balcão tá cheio de louça. Ali tem louça pra secar e esse pouquinho aqui pra lavar. Mas daqui a pouco eu lavo, né? E o almoço de domingo a gente não almoça tão cedo, né, meus amores? Sabe como é, né? Eita, vocês vão ver. É porque eu tô botando vocês aqui na ring light, tá certo? Pois vamos virar a câmera para mim, para nós ler a palavra. Pronto, meus amores, já virei a câmera para nós. Olha aí. Vocês estão bem mesmo nesse dia de domingo? Ou estão que nem eu, indo buscar terra para fazer muda de planta, para plantar planta, aproveitando, né? Então é isso. Mas, meus amores, estamos por cá. Lá na sala, estão vendo lá no final, no sofá, tem um amigo meu lá, né? Tá vendo? Meus amiguinhos barulhentos. Daqui a pouco, quando vocês verem, né? Verem não, ouvirem. Ó, tem mais um daqui. Quando vocês ouvirem a zoada, vocês não ligam. Vocês falam assim, eita, Camarli, isso é a cachorrada, né? Eu era até direita, né? Mas hoje ando com umas cachorradas, minha gente, é 3. Né? Ainda tem outra que está, como é que diz? Vai ser mamãe. Então, é muito cachorro, né? Mas não tem problema. Um dia eu fui direita. Hoje eu ando com umas cachorradas danadas aqui dentro de casa. Mas é assim mesmo, né? Tudo dá glória. Meu marido perguntando se pode cortar. Não pode. Pode. Claro que pode. Então vamos para a palavra de Deus, né? E o evangelho de hoje que nós vamos ler, vamos refletir, vamos aí colocar nos cadernos de oração. A palavra que Deus vai com certeza falar comigo, primeiramente comigo, né? Mas com vocês também aí do outro lado, né? Que a palavra de Deus adentre não na casa de vocês, mas também assim no coração, tá certo? E fica em Lucas, né? O capítulo é o 10 e os versículos são do 38 ao 42, tá bom? Então vamos para a palavra. Naquele tempo, Jesus entrou em um povoado e uma certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E a sua irmã, chamada Maria, se sentou aos pés do Senhor e a escutava as suas palavras. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. E ela se aproximou-se e disse: Senhor, tu não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu a Marta. Né? Marta, Marta, tu andas preocupada, preocupadas e agitada por muitas coisas. Porém, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a parte. Então, não será lhe tirada. Essas palavras são para a nossa salvação. Me atrapalhei um pouquinho, não foi? Então, o Senhor, ele andava, né? Ele andava nas suas missões, né? Então, ele era muito amigo de Marta, né? Então, Marta ficou feliz, claro, por receber o Senhor na casa dela, né? Porém, ela queria receber ele, mas eu entendo Marta no modo da organização, da preocupação. Quando você está esperando alguém em sua casa, uma pessoa que você tem ali aquele carinho, né?
aquele respeito, aquela consideração, você se preocupa com a comida, se preocupa com a casa, se preocupa que se vai dormir, você tem que se preocupar com a cama, trocar o lençol, colocar um lençol limpinho, deixar a casa organizadinha, né, para a chegada daquela pessoa, né? Então, eu entendo o lado de Marta, porém, ela deixa como nós ensinamento que tudo isso não podemos, como é que eu quero dizer, carregar conosco, né? A preocupação de acolher alguém, sim, nós temos que ter preocupação, mas não uma preocupação que tire nós do centro, né? Que é Jesus, né? Que é Jesus, que nós fique agoniada, atarentada ali com aquelas coisas e nós não foque que aquela pessoa está vindo na nossa casa. Por quê? Porque o próprio Senhor, né, permitiu que ela viesse. Então, um momento de quê? De gratidão, não de agonia, não de aquele alvoroço, né? Como diz nós aqui na Bahia. Então, Marta, ela se perguntou, né, o Senhor, ela meio que se afobou, né, vamos dizer assim, né, porque na Bahia a gente usa essas palavras, tá, minha gente? Então, ela meio que se afobou. Aí ela foi lá, né? Foi lá questionar a Jesus. Se ele não se importava, né? Dela estar lá sozinha, cuidando, correndo, né? Naquela agonia para deixar as coisas tudo organizadas. Enquanto a irmã dela estava bem do dela lá sentada, não estava nem aí, sentada, com as pernas, penso eu, cruzadas. E Jesus ali lendo, né, a Bíblia. E ela ali saboreando aquelas palavras. E aprendendo, né? Com Jesus. Então ela nem estava preocupada com o meio-dia, com o almoço, com casa e daí, né? Ela estava preocupada de aprender, né? De se preencher de Jesus. Então, Jesus falou para Marta que ela andava muito preocupada, né? Ela andava muito, como é que diz, agoniada por muitas coisas. Mas só uma coisa seria necessária, né? E Maria, ela escolheu a parte que não será lhe tirada. Porque, meus irmãos, uma coisa que não é tirada de nós é a nossa fé, né? Não adianta, quando a gente tem uma fé, ali firmada na rocha, pode vir os ventos, as tempestades, o que vir para a sua vida. Mas pode até balançar um pouquinho a rocha, balançar, mas cair jamais. Então, que nós possamos nessa manhã, né, se agarrar em Jesus, escolher Ele, como Ele falou na palavra, Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando nós procuramos escolher estar com Jesus, as outras coisas, com certeza, Ele vai providenciar. Então, Maria, ela escolheu a melhor parte e foi escolher estar com Jesus, estar aos pés dele, né? Estar ali, né? Meditando naquelas palavras que ele falando, né? A gente sente uma emoção tão grande de falar do Senhor através das palavras. Imagina nós se tivesse a oportunidade, meus irmãos, de sentar lado a lado com Jesus, né? Já imaginou? Ai, seria um prazer muito grande se ele viesse na minha casa, assim, como ele veio no passado. Claro que ele está presente em espírito agora, né? Em espírito, mas ele estava ali em carne, né? Em homem. Então ele chegava ali, você abraçava ele, conversava com ele, não dizendo que você não sente abraço hoje, você sente abraço sim do Espírito Santo, né? Mas eu digo assim, você conversar, falar, Jesus, e aí? Ei, como é a sua vida? Você acha bom viver assim, nessas missões? Ali fazendo cura, eu soube que você curou fulano, eu soube que você tirou um espírito ruim de uma criança, que você levantou fulano que já estava morto e tal. Então assim, era a pergunta de Maria, né? Ali ela estava perguntando, se saciando ali, né, dele. E que bom, né, meus irmãos, que bom que ele deixou para nós os mandamentos, para que hoje também nós possamos, né,
se saciarmos, né? Se saciarmos com a palavra do Senhor, se saciarmos e saber que Jesus, ele está vivo, que ele vive no meio de nós, né? Que ele não morreu, né? Ele sim, ele ressuscitou. Ele morreu, né? Como diz, né? Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive no meio de nós, né? Através do Espírito Santo. Porque quando os discípulos perguntavam a ele, sim, Senhor, para onde tu vai, né? Nós queremos ir contigo. Ele falou, não, mas não é o tempo, né? E tal. Né? E eles ficavam preocupados. Por quê? Porque Jesus era uma base para os discípulos. Eles ali, eles se perguntavam, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso chegar na casa de fulano? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Né? Ele tinha aquela base, aquele contato com Jesus. Quando Jesus foi explicando para eles que ia chegar o dia, que ele ia ser entregue, né? Para os doutores da lei, que ia chegar aquele final e tal. Claro, quem é que não ia ficar preocupado? De ficar, como é que ia viver, como era que ia seguir, como era que eles iam continuar com as missões sem Jesus estar ali, né, para estar ali, como é que eu quero dizer, estar ali orientando, né, orientando. Mas ele falou assim, né, mas eu vou mandar o Espírito Santo, né? Então assim, quando Jesus ele subiu, ressuscitou, ele falou que não ia deixar nem eu e nem você sozinha. Ele ia deixar conosco o Espírito Santo. Que vocês possam sentir o Espírito Santo aí em você. Que você possa sentir o Espírito Santo em tudo que você faça. Que você chame ele para participar de tudo, para estar com você onde você vai. Para dormir, para estar em sua casa, para estar conduzindo, para estar ali ajudando em uma roupa, em uma louça, em um almoço. Peça ajuda a ele, porque o Senhor, ele se faz presente no meio de nós, meus irmãos. Então, Maria, ela escolheu a melhor parte. Então, o que é que esse evangelho ensina para mim e para você? Que quando nós deixamos as preocupações e nós se voltamos, né, para o Pai, para estar com Ele, para estar ouvindo o que Ele fala para nós, nosso coração se acalma e tudo dá certo, né? Porque se nós só focar na situação, que a gente está passando, né? Porque muitas das vezes a situação é tão assim, tão agoniante, que nem ela estava aqui, agoniada, que nem ele fala na palavra, né? Fala que Marta está agoniada. Que você não olha que você tem alguém tão importante, né? Você acaba esquecendo, porque você está tão ali, tão no pra agora, no pra já, que você não está lembrando que ao seu lado tem alguém que vai te ajudar, né? Tem alguém que um dia ele carregou sobre ele todos os nossos pecados, né? Porque ele carregou todos os nossos pecados, nossas dores, ele levou com ele naquele dia da cruz, né? E ele, como pai maravilhoso, bondoso, né? Ele ainda diz para nós, né? Você que tá cansado, né? E sobrecarregado, né? Ele diz, eu tenho um fardo leve e suave, né? Então, assim, Jesus fala para nós, quando nós estiver assim, que nem Marta, sobrecarregado, cansados, fadigados, agoniados com as dificuldades, com os problemas que nós passamos, nós temos que chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, dá um tempo para Ele, esquecer a agonia, esquecer as correrias e sentar e ouvir Ele, assim como Maria fez. Nós temos que sentar e ouvir o Senhor, né? E ali, com certeza, Ele vai pegar o fardo dele, né? Porque o fardo dele, ele é leve e é suave. E Ele disse para nós, que Ele dá para Ele, né? que Ele disse que pega para Ele, né? O nosso. E Ele dá o que é leve, né? E suave. Então, a meditação de hoje foi para nós parar um pouquinho, para nós escutar. Para nós parar um pouquinho, para poder fazer algo que é, na verdade, para o Senhor, né? Que nós não vivemos nesse mundo no automático e sendo que nem Marta, se agoniando com tudo, atropelando todo mundo, né? Fazendo coisas que não está nem seu alcance, mas você quer resolver, você quer fazer do seu jeito.
para um pouquinho, né? Para um pouquinho, desligue e sente nos pés de Jesus. E você ali, você converse com ele. Fala, Senhor, o que eu estou fazendo é certo. Senhor, o que eu estou... as minhas atitudes que eu estou aqui nesse mundo, colocando elas aí escancarada para todo mundo ver. Quais as minhas atitudes, Senhor? Né? O que eu estou fazendo? Estou fazendo certo? É certo eu estar por esse caminho? É certo eu estar fazendo isso? É da tua vontade, é do teu querer, do teu agrado? Senhor, se não for, tire de mim. Jesus, me leve para outro caminho que não seja esse. Né? Se não te agradar, se eu não estiver te agradando, se eu estiver te magoando, se eu estiver te deixando teu coração triste, né? Venha, Senhor, sobre mim e me ajude. Eu não consigo sozinha. Me ajude a caminhar conforme a tua vontade, né? Então, é isso. Paramos mais de ser Marta e sermos mais Maria. Para que assim, meus irmãos, nós vá caminhar no caminho que Jesus quer para mim e para você. E que Jesus... Ele, por sua infinita misericórdia, né? Abençoe e vá transformando também os corações das Martas. As Martas que vivem atribuladas, que vivem agoniadas, que vivem, Senhor, nesse mundo só fazendo confusão, só trazendo para as pessoas as tribulações. Né? Porque Marta, na verdade, ela estava tão atribulada naquele momento que ela chegou a falar com o Senhor assim, né? Com voz alta. E tu não se importas, não é? Que ela não vem me ajudar? Quantas Martas tem nesse mundo desafiando as pessoas, tirando a paz das pessoas com suas quase que eu não vou dizer, meu Deus do céu, arrogância. Porque Marta, que querendo ou não, meus irmãos, ela foi arrogante, não foi não? Porque ela disse assim, né? Tu não se importas que a minha irmã deixe eu sozinha com todo o serviço? Mande que ela venha me ajudar, sabe? Ela falou com arrogância, com o Senhor, né? Quantas vezes meus irmãos e minhas irmãs convivemos com Marta, com essa Marta arrogante, com essa Marta que se diz saber das coisas, com essa Marta que se diz entender das coisas, né? Que possamos estar pedindo que essas Martas venham cair por terra, né? E que elas venham se transformar em Maria, para que elas parem um pouquinho, né? Dessas arrogâncias, dessas implicâncias, né, dessas agonias, dessas tribulações, para que venha escutar um pouquinho o Senhor, para que elas venham também ter paz um dia no coração. Não é isso, meus irmãos? Pois eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os meus inscritos. Muito obrigada, gratidão por cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que nós possamos consagrar esse início de semana. Que seja uma semana abençoada em nome de Jesus, cheia de livramento, né? Que Deus venha assim nos abençoar, que nós tenhamos notícias boas nessa semana, que essas notícias sejam diretamente do céu para nossa casa, para nossa vida. Que Deus a proteja cada uma, né, das famílias, que elas são as mais perseguidas, porque elas são projeto de Deus. Então, que Deus possa, sim, nos abençoar, que seja uma semana cheia de paz, meus irmãos, viu? Para cada um de vocês, gratidão por tudo, por você estar comigo, estar me acompanhando, estar comentando. Muito obrigada por cada like, por cada palavra. Muito, muito, muito obrigada. Meu coração está transbordando de felicidade, de alegria e de gratidão. Que Nossa Senhora, nossa Mãe Maria Santíssima, nos ajude, que nós venhamos sempre estar escolhendo a melhor parte, que é estar com o nosso Senhor. Assim como Maria escolheu a melhor parte, que nós possamos estar escolhendo a melhor parte e deixando Marta para lá,
né? Deixando Marta que ela vá para lá, né? E está orando por ela, para que seja lançado sobre ela e caia por terra toda agonia, toda aflição, todo o desentendimento, né? Que ela possa um dia, Marta, se encontrar de verdade com Maria e dizer assim: Maria, eu vou ser igual a você, eu vou escutar o Pai, não fazer as coisas do meu jeito, do que eu quero, atribulando, atropelando, magoando pessoas, né? Então, que ela venha ser também Maria, que ela aprenda com a irmã dela ser Maria, né? E que essa Marta venha renascer, né? Venha renascer por Jesus, para que ela deixe tudo ruim que ela está fazendo nesse mundo, para que ela venha ser uma Maria, né? Para o Senhor Jesus. E assim Jesus vai ficar muito feliz de saber que Marta, ela resolveu também seguir Maria, ser uma pessoa boa, mansa, humilde de coração e fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Tá certo, meus irmãos? Já falei demais. Gratidão, um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Paz e bem, meus amores.